Olá, seja bem-vindo ao canal Minha Herança é Viver a Bíblia. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Esse aqui é o vídeo de número 12 dessa série. Se você quiser acompanhar essa série toda, é só entrar no canal e lá na aba Playlists, onde vai aparecer para você todas as séries que nós temos aqui no canal. E vai aparecer lá Colossenses. Então você clica lá e vai aparecer todos os vídeos que nós já fizemos dentro da carta de Paulo aos Colossenses, começando lá no capítulo 1 e fomos seguindo versículo por versículo, até chegar aqui no vídeo de número 12, onde nós vamos estudar aqui Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. E o título desse estudo de hoje que eu coloquei é Uma Vida Intencional. Um assunto muito importante para nós entendermos e aprendermos da palavra de Deus. Então, quero te convidar a abrir sua Bíblia, Colossenses, e vamos ler juntos no capítulo 4, o versículo 5 e 6 da palavra de Deus nos diz assim: Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja só que interessante esses dois versículos, quanto conteúdo nós temos aqui com relação à vida cristã, o comportamento cristão para com os de fora, como o texto traz aqui para a gente. Então, esse texto já traz essas duas informações para a gente. Primeiro, ele faz uma separação muito clara entre aqueles que são a igreja de Cristo e aqueles que são chamados aqui pelo escritor de os de fora. Percebe como existe uma grande separação aqui na visão do escritor bíblico entre os que são os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Aqueles que são chamados por Cristo e aqueles que não são chamados. Aqueles que são chamados pelas escrituras dos justos e aqueles que são chamados pelas escrituras dos ímpios. Essa separação precisa sempre estar muito clara, muito aparente, principalmente na nossa vida. Porque ou nós somos de Cristo, ou nós vivemos em Cristo, ou somos do mundo. Quando se trata das Escrituras, não é possível vivemos entre dois pensamentos. A Bíblia sempre é muito clara, as Escrituras sempre são muito incisivas quando ele diz, olha, não seja nem frio, seja ou frio ou quente. Porque se você for morno, lá em Apocalipse diz, eu vou te vomitar. Ou seja, essa tentativa de vivermos uma vida não tão chegada às Escrituras, mas também eu não quero me abraçar com o mundo, eu quero viver nesse meio termo. Esse meio termo é uma impossibilidade. Tem aquilo que já diz, aquela brincadeira em que o muro, ficar em cima do muro nessa situação da espiritualidade, ele pertence ao diabo. Então não existe essa possibilidade. E aqui a gente percebe muito bem essa separação, quando ele diz assim, olha, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Ou seja, nós somos aqueles que somos do corpo de Cristo, da família de Cristo. E nós agora, quando nós estamos convivendo com aqueles que não são nossos irmãos, nós temos uma forma de proceder que ela é intencional. Por isso do título aqui, Uma Vida Intencional. Todo momento em que nós estamos nos relacionando com pessoas que são de fora, que não ainda aprenderam a viver em Cristo Jesus, não o receberam como Senhor, nós precisamos ter uma intencionalidade.
E essa é a segunda parte que a gente aprende, que é a sabedoria no agir. Nós precisamos aprender a aproveitar o tempo da melhor maneira possível, como o versículo 6 está dizendo. É versículo 5, né? Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Ou seja, nós precisamos ter essas duas coisas aqui que a gente vê no versículo 5. Primeiro, aprendemos a separar aqueles que são de Cristo, aqueles que estão na igreja, e em segundo plano aqui, temos sabedoria, aproveitarmos ao máximo o nosso tempo quando a gente está diante daqueles que são ímpios, daqueles que não conhecem Cristo. E esse aproveitar o tempo, é algo que nós vamos amadurecendo, criando conforme a gente vai caminhando, mais entendimento, mais sabedoria. Por exemplo, quando você se achega para conversar com alguém, com uma pessoa do seu dia a dia, do seu trabalho, que você sabe que ainda não conhece Cristo, que você sabe que ainda não vive uma vida abundante no Evangelho. Esse é um detalhe importante também. Hoje, aqui na nossa região, 80% das pessoas do nosso convívio vão se declarar cristãs. Mas isso é muito diferente de alguém que vive o Evangelho. Por isso, quando a gente vai abordar alguém, a gente não vai simplesmente perguntar: você é um cristão? Porque a maioria das pessoas vai responder que sim. Mas nós vamos ter outros tipos de abordagem. Vamos perguntar como é que está sendo o relacionamento dessa pessoa com as Escrituras Sagradas, se ela tem meditado nela de dia e de noite, ou perguntar para essa pessoa quem Jesus Cristo de fato é para ela, o que Jesus significa para ela com relação à sua salvação, ou perguntar se você hoje, porventura, viesse a morrer, você teria certeza da sua salvação? São perguntas como essas que vão trazer uma conversa verdadeira, genuinamente espiritual à tona. E vai mostrar qual de fato é a espiritualidade das pessoas. Porque hoje, se você buscar ter essas conversas, você vai perceber que, embora 80% das pessoas hoje se declarem cristãs, são pouquíssimos os que vivem genuinamente uma vida de devoção na palavra de Deus, uma vida com os seus olhos voltados para as Escrituras, conhecedores da palavra de Deus. Então você deve, na sua caminhada, quando você está conversando com pessoas que você sabe que não são genuinamente cristãs, você deve buscar com intencionalidade atrair esse tipo de conversa. Aquilo que uma vez eu li num livro que o título era Conversas da Alma. Buscarmos ter isso com as pessoas, isso é tão valioso, porque hoje as pessoas caminham muitas vezes com os seus corações cheios de aflições, cheios de dores por causa das nossas mazelas, dos nossos corações machucados, ferindo pessoas, sendo feridas, e nós carregamos isso. No entanto, no nosso dia a dia, quando nós encontramos outras pessoas, na sua maioria, nós conversamos sobre coisas que não são centrais ao nosso coração, percebe? Ou falamos sobre o mercado, sobre a economia, falamos sobre política, falamos sobre futebol e tantos outros assuntos, mas geralmente as pessoas deixam de fora, deixam de conversar sobre aquilo que realmente importa, sobre a condição da nossa alma, sobre a nossa eternidade. E é interessante que nós conversemos sobre tantas coisas que são passageiras, que vão durar o tempo que durar a nossa vida, que a Bíblia diz que é 70, 80 anos, e deixamos de fora aquele assunto que trata sobre a nossa eternidade.
aquilo que de fato importa, aquilo que o conhecimento desse assunto vai determinar aonde nós vamos passar a nossa vida eterna. E não é interessante como nós às vezes conversamos sobre tantas coisas, gastamos o tempo, às vezes horas de uma conversa, falando sobre futilidades da vida e deixamos de conversar sobre aquilo que de fato importa. Isso é aquilo que esse texto nos chama a atenção, dizendo: sejam sábios. Porque quando a gente vai falar sobre sabedoria à luz das Escrituras, lá em Provérbios, o que ele vai dizer de tantas vezes para nós? Ele vai dizer: olha, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é justamente essa reverência para com Deus e para com as coisas que são de Deus. Então, ele começa dizendo: sejam sábios, ajam com sensatez, com entendimento. Ora, a vida de vocês aqui é tão breve. A Bíblia fala tanto sobre isso, sobre a brevidade da vida. Como uma flor que hoje nasce é tão bela e tão linda, mas amanhã as suas lindas pétalas estão caídas pelo chão. Assim é a nossa vida aqui nessa terra tão passageira. E as Escrituras estão sempre dizendo: ei, sejam sábios. A sabedoria está em aprender a contar os nossos dias, diz o salmista. Saber entender a brevidade da vida e o que de fato tem valor. E é o que nós devemos aprender a transmitir para aqueles que são de fora. E o texto diz: sejam sábios no procedimento, aproveitem ao máximo o vosso tempo. E ainda aqui dentro desse assunto, dentro desse versículo, uma das coisas que nós podemos fazer é aprendermos a direcionar as conversas que nós estamos tendo para a palavra de Deus, para conversarmos sobre algo espiritual. Isso é algo que você vai adquirindo de maneira cada vez mais, se tornando de maneira cada vez mais natural, conforme o seu coração vai desejando cada vez mais falar sobre estas coisas, meditar sobre estas coisas. É impossível que você tenha desejo de conversar sobre as coisas espirituais com outra pessoa se o seu coração não estiver primeiramente transbordando de coisas e de assuntos espirituais. Aquilo que nos é dito, olha, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é uma verdade absoluta. Se o seu coração primeiro não estiver cheio, transbordando da palavra de Deus, daquilo que você no seu dia a dia, no seu secreto, tem meditado, orado, então não tem como você desejar falar sobre isso com as pessoas. Mas se o seu coração medita nessa palavra de dia e de noite, você faz dela a sua alegria, é natural que você deseje compartilhar esse grande tesouro com outras pessoas. E você vai adquirindo, conforme o tempo, uma naturalidade. E enquanto está conversando com alguém, por exemplo, aquilo que nós conversamos tantas vezes sobre as injustiças desse mundo, que são tantas, em todos os âmbitos, né? As dores, sofrimentos que as pessoas passam, as calamidades que nós vemos aí acontecendo no mundo todo, tempestades, tornados, tsunamis, e a gente conversa sobre essas coisas, falamos sobre a maldade do homem, os assassinatos, as corrupções que nós vemos tão abundantemente aqui no nosso Brasil, e a gente pode pegar assuntos como esse e direcionarmos dizendo: realmente o mundo está um mundo caído, e isso porque o homem se afastou de Deus. Você pode ir perguntando para essa pessoa: você concorda que nós nos afastamos de Deus? E ir questionando o que nós podemos fazer, como você tem buscado se aproximar de Deus, e assim a pessoa vai trazer para você qual é a visão dela com relação à espiritualidade, como que nós podemos nos aproximar de Deus, porque nos afastamos e a consequência disso é o pecado. E assim, naturalmente, quando você vê, você agora está aproveitando o seu tempo, você está sendo sábio em transformar uma conversa normal do dia a dia em uma conversa que vai ser edificante
e pode fazer toda a diferença para aquela pessoa que está conversando com a gente. E aí, nós entramos no versículo 6. Quando você adquire essa oportunidade de falar com a pessoa de maneira intencional sobre a nossa espiritualidade, sobre o que de fato se passa no coração, a gente entra no versículo 6, que ele vai dizer: então o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja, essa questão de saber o que responder a cada um. A questão do nosso falar ser sempre temperado com sal. O que quer dizer isso, né? O nosso falar temperado com sal é nós carregarmos em nós, em nosso caráter, naquilo que nós falamos, a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Nós temos isso, se você abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, o início do Sermão da Montanha, o sermão mais maravilhoso que você pode encontrar nas Escrituras e o mais completo, o maior sermão de Jesus. Nós temos ali capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus vai falar abundantemente sobre o caráter de um cristão genuíno. E aqui no capítulo 5, no versículo 13, Jesus fala justamente sobre isso. Ele diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal perder o seu sabor, como lhe restaurar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja que mensagem linda e ao mesmo tempo dura de Jesus. Olha, o sal, vocês servem para dar sabor a essa terra, vocês são o sal dessa terra. Ou seja, Jesus está dizendo que esse mundo é justamente esse mundo caído, esse mundo perdido, um mundo que amou mais as trevas do que a luz, um mundo que agora sem Cristo está apodrecendo cada vez mais. E nós somos justamente esse sal lançado por Cristo em meio ao mundo, para conservar nele ainda alguma esperança de vida. Nós somos, Jesus vai falar, a luz desse mundo, a luz em meio ao mundo de trevas. Agora, a advertência é: se você não carrega em si sabor, é porque você não tem utilidade para o reino. A nossa utilidade para o reino está justamente enquanto do caráter de Cristo nós carregamos, enquanto do evangelho de Cristo nós carregamos para sermos transformação para esse mundo, para sermos luz para esse mundo. É nisso que está a nossa relevância para as pessoas ao nosso redor. E é isso que Jesus deixa tão claro. O falar de vocês precisa ser carregado do evangelho. Nós precisamos estar transbordando da palavra de Deus. Porque senão, qual é a nossa diferença para com o mundo? Se nós não somos pessoas que carregamos o evangelho em nós, se nós não formos pessoas que transbordam as palavras de Deus para poder salgar o mundo, para poder trazer esperança a esse mundo perdido, qual é a nossa relevância para o mundo? O que me diferencia do mundo? Lembra, nós começamos falando sobre isso. Nós precisamos ser diferentes. Agora, se eu falo, se eu me comporto como o mundo, se eu sou atraído pelas mesmas coisas do mundo, se a minha conversa é do mesmo estilo da conversa do mundo, o que me diferencia desse mundo? E Jesus está sendo tão claro aqui: olha, se vocês não têm sabor, se vocês não são diferentes do mundo, vocês não fazem diferença alguma para o reino de Deus. Vocês não servem para nada, a não ser para serem lançados fora. É uma palavra dura, mas às vezes nós precisamos dessas palavras duras, por isso que Jesus as traz, para que nós sejamos despertados e olhemos para a nossa vida. Será que a minha vida, será que a minha caminhada, as palavras que saem dos meus lábios, de fato identificam
que eu sou diferente desse mundo? Será que eu tenho demonstrado um caráter diferente? Quando você se depara aqui com o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, a gente vai ver Jesus começando falando de uma série de itens que demonstram o caráter de um homem cristão, aquilo que vai nos diferenciar do mundo. E ele vai começar dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, nós já começamos aí, nós não nos sentimos merecedores de nada. O mundo sempre pensa que ele é merecedor. Quando acontece algo ruim, ele olha para Deus e diz: por que, Deus? Por que tu permite isso? Porque nós olhamos para Deus pensando que ele é um devedor nosso e de que ele deve nos dar coisas e que nós somos merecedores. O cristão, ele já sabe que ele é pobre em espírito, que ele não é merecedor de nada. O cristão sabe que Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram. E ele entendeu que ele é tão miserável que agora ele chora essa sua miséria espiritual, esse seu imerecimento, a sua pobreza de coração, um coração tão caído, tão afastado de Deus, ele chora quem ele é. E aí Jesus diz: bem-aventurados os mansos. Por quê? Aquele que entendeu que espiritualmente ele não tem nada que possa exigir de Deus, porque ele é perdido, em trevas, caído, que agora chora essa sua miséria e chora a miséria do mundo ao seu redor, porque ele vê o pecado, ele vê como as pessoas se afastaram de Deus e não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. Agora ele se torna manso diante de Deus. Ele aprende a receber de Deus todas as coisas em mansidão e ele aprende a ser manso para com o próximo. E a palavra segue dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque o cristão aprende a buscar essa justiça que há em Deus. E aquele que se tornou de fato pobre em espírito é capacitado então para viver o próximo, que Jesus diz: bem-aventurado os misericordiosos. Porque quando você se torna pobre em espírito, você entende que tudo é graça, tudo é favor imerecido. Como que você não vai exercer misericórdia para com o próximo? E Jesus segue dizendo: bem-aventurados os puros de coração. Ora, aquele que chora a sua miséria, aquele que percebe quão miserável é, ele só tem uma escolha, que é a escolha de se tornar puro de coração. Quando ele chora o quão pecaminoso o seu coração é, quando ele olha para dentro de si e vê sua miséria, é natural que o Espírito Santo vá gerando agora um novo coração, um coração purificado. E aquele que se tornou manso, é natural que ele viva aquilo que Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores. Porque aquele que se tornou manso diante de Deus, agora pode se tornar um pacificador para o mundo. Você percebe? Eu adquiro pobreza de espírito através do Evangelho e agora eu transmito misericórdia para o mundo. Eu vou adquirindo um choro por causa da minha miséria e agora eu sou capacitado a ter um coração puro. Eu me torno manso em Cristo Jesus e agora eu sou um pacificador para esse mundo. Por onde eu ando levando a paz de Deus. Eu ando levando a mensagem do Evangelho de Deus. Eu estou preparado, eu tenho conhecimento para levar essa mensagem e para santificar o nome de Cristo nesse mundo. Esse aqui é um tema muito valioso e eu te convido a abrir em 1 Pedro capítulo 3, que ele vai trazer para nós algo muito importante com relação a isso, com relação a estarmos preparados, né? Quando o texto vai dizer aqui, né? Saibam como responder a cada um. Esse é o que ele está dizendo para nós. Nós precisamos saber como responder às pessoas. Quando você estabelecer uma conversa sobre a vida espiritual, é muito provável que a pessoa vai te fazer questionamentos com relação à sua fé, porque você crê dessa maneira. E é importantíssimo, é uma ordenança bíblica, é um mandamento bíblico que eu e você saibamos como responder. Veja, Pedro fala sobre isso lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Olha só o que ele diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Como que eu posso santificar Cristo? E o texto responde:
estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha que interessante. Se você quer santificar Cristo na sua vida, o texto bíblico está dizendo que a maneira de você tornar o nome de Jesus santo, em meio a esse mundo de ditos cristãos que têm cada vez mais profanado o caminho, como a palavra de Deus diz, os falsos mestres, os enganadores, esses homens que dizem os maiores absurdos em nome de Jesus, eles estão profanando o caminho. Mas tudo isso já foi predito por Jesus. Era inevitável que viessem os escândalos, inevitável a vinda dos falsos profetas, dos enganadores. Mas eu e você somos o sal, somos a luz, e nós somos aqueles que santificamos o nome de Cristo. Mas como que eu posso santificar? Estando preparado, é o que o texto diz. Você deve estar preparado para responder às pessoas, conhecendo as Escrituras de maneira profunda, com entendimento, com sabedoria, que é o que estamos fazendo aqui, buscando conhecer uma carta, a carta aos Colossenses, entender cada aspecto dela, porque esse é o grande segredo. Nós precisamos, para conhecer o todo da Bíblia, conhecer as suas partes, estudar, pegar uma carta como essa aos Colossenses, estudar ela toda. Depois você pega, estuda Efésios, estuda um dos evangelhos, o Evangelho de João, e você vai entendendo as partes e, de repente, como você percebe, você está compreendendo a mensagem total das Escrituras. E quanto mais você compreende a mensagem total das Escrituras, mais revelação você vai tendo, compreensão você vai tendo das cartas. Você vai ler daí uma carta como aos Efésios e você vai entender muito mais coisas nela depois que você estudou Colossenses. E assim por diante, estudar as partes para compreender o todo. Então, isso aqui é o convite da Bíblia. Olha, vocês precisam estar preparados. E olha um detalhe importante do versículo 16 aqui de 1 Pedro. Contudo, vocês façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Veja só, a outra maneira de um cristão agir, nós fazemos toda essa defesa, nós conversamos com as pessoas, nós anunciamos o Evangelho, mas nós fazemos isso com mansidão e com respeito. Nós somos chamados para viver dessa maneira, todo cristão é chamado para ser manso no seu trato para com os outros, para com os de fora e, obviamente, para com os de dentro, para sermos respeitosos. E nada do que o outro faça justifica nós desobedecemos esse mandamento. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu tratei ele assim porque veja a maneira com que ele me tratou. Nós insistimos em justificar o nosso pecado com o pecado do outro. E nada, a Bíblia aqui não apresenta o motivo, ele não diz, olha, e se a outra pessoa for cordial com você, você então seja manso e respeitoso. Não, o Senhor apenas nos dá uma ordem, seja manso e respeitoso, conservando a boa consciência. É assim como o perdão. O perdão para nós cristãos não é uma opção. Olha, se a outra pessoa se arrepender, então você a perdoe. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer, olha, vocês foram perdoados de coisa muito maior, de serem seres condenados ao inferno. Deus exerceu uma graça abundante sobre vocês, então vocês devem perdoar. E em Mateus 6, Jesus vai dizer, olha, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. É uma ordem, perdoem, porque nós devemos confiar na justiça de Deus. Da mesma forma aqui, é uma ordem. Quando vocês forem falar do Evangelho, sejam respeitosos, sejam mansos no proceder de vocês para com as pessoas. E veja, nós podemos ser perseguidos, podemos ser ridicularizados pelas nossas posições,
pelaquilo que defendemos, principalmente se você estiver num meio, o meio hoje educacional, universidade, escolas, onde as pessoas pensam que ser intelectual é acreditar em loucuras como o evolucionismo, de que o homem, de que a vida foi gerada do nada. A pessoa vê isso, ela não percebe que o que ela crê é um absurdo, de que a vida pode ser gerada do nada, mas mesmo assim eles ridicularizam a fé cristã, que acredita num Deus soberano que criou tudo. Então você pode enfrentar perseguições, mas olha o que o texto vai dizer, a sequência de 1 Pedro, no versículo 17, ele diz assim, olha, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por quê? Por que nós entendemos que é melhor sofrer por fazer o bem? Por que nós não nos importamos de sermos ridicularizados por esse mundo? E ele vai dizer no versículo 18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ou seja, aquilo que Cristo fez, a sua morte na cruz, é a razão pela qual nós testificamos a respeito dele e não nos envergonhamos do Evangelho. Lembra de Paulo falando aos Romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Afinal de contas, eu não tenho força para nada. Afinal de contas, eu estava morto em delitos e em pecados, completamente perdido, mas o Evangelho, esse poder de Deus me alcançou. Jesus me justificou na cruz. Isso é motivo de sobra para anunciar essa mensagem. Aqui nessa carta aos Colossenses nós estudamos sobre isso. Ali em Colossenses 1,13 nós vimos, olha, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha só, nós estávamos dominados por trevas e fomos tirados disso e trazidos para a luz, para o reino de Cristo. Colossenses 2, a gente viu sobre isso, olha, no versículo 13 a 15, para nós relembrarmos, olha só, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e olha só, ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Veja, eu e você tínhamos uma escrita de dívida, tínhamos uma dívida impagável e Jesus simplesmente cancela essa dívida por causa daquilo que ele fez na cruz. E olha só, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Isso aqui é motivo suficiente para que eu e você nos sintamos constrangidos em anunciar essa mensagem. E essa palavra constrangido é uma palavra que eu tenho muito apreço por ela, e a gente encontra ela lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Quero te convidar a abrir sua Bíblia e a gente vê esse texto que é tão maravilhoso. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que o texto diz para nós no versículo 14. Ele diz assim: pois o amor de Cristo, ele nos constrange, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Por que o amor de Cristo nos constrange a vivermos o Evangelho? Porque nós entendemos que um morreu por todos, ou seja, eu entendo que Cristo morreu em meu lugar. A cruz era o meu lugar. Eu deveria estar lá morto. Como que agora eu posso, entendendo isso, viver para mim mesmo? Você já se perguntou isso? Quando você olha para o seu dia a dia, se você tem vivido só para você mesmo, só para os seus afazeres, só para as coisas que você entende serem importantes, e se você tem abandonado as coisas do reino de Deus, como que nós podemos fazer isso sendo cristãos? Sendo que Cristo morreu no meu lugar. E agora, essa vida que eu tenho aqui não me pertence mais. Pertence àquele que me amou e se entregou por mim.
Então, tudo que eu falo, tudo que eu penso, por onde eu vou, tudo pertence a Ele e a glorificar a Ele e a estabelecer o reino dele aqui na terra. É tudo sobre Ele. Porque o amor dele me constrange. Porque se eu não vivo constrangido por esse amor, se eu gasto minhas horas do dia, as horas livres do meu dia, com os meus prazeres, com os meus desejos, com aquilo que eu acho ser interessante, será que eu entendi de fato o que Cristo fez na cruz? Porque o texto está dizendo que quando eu entendo esse amor, quando eu entendo o que aconteceu na cruz do Calvário, eu já não posso mais viver por mim mesmo, porque esse amor me constrange. Porque esse amor agora faz com que eu me renda diante dele. Ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas agora a gente vive para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja o versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Presta atenção nesse versículo 16 aqui de 2 Coríntios 5. Ele está falando que a partir dessa transformação que nós experimentamos em Cristo, quando nós entendemos o Evangelho de forma genuína e de forma verdadeira, quando a nossa vida agora passa a não pertencer mais a nós, mas pertencer a Cristo e ao seu reino, nós agora, ele diz que não mais olhamos para as pessoas com a perspectiva humana. Nós não olhamos mais para as pessoas com o olhar humano, nós não vemos elas mais apenas como seres humanos. Veja, o que eu quero dizer? Eu não olho mais para o meu fornecedor como apenas alguém que está ali para me fornecer um produto e trabalha no meu cotidiano. Não, eu olho ele como alguém a ser alcançado pelo Evangelho. Eu olho ele como alguém que pode ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Eu não vejo mais as pessoas do meu dia a dia, os meus amigos da onde eu frequento, de academia, de esporte, eu não vejo mais apenas eles dessa maneira. Eu os vejo como pessoas carentes do Evangelho, pessoas que necessitam ser alcançadas por essa palavra de salvação. A ninguém mais eu conheço de forma subjetiva, como se fossem pessoas do meu cotidiano. Não, todos eles são pessoas que merecem a graça, que merecem ser alcançados pela misericórdia de Deus. Assim como Jesus estava lá entre dois bandidos, mas ele sabia que aqueles homens precisavam ser alcançados pela palavra e um deles, recebendo o Evangelho, é alcançado por Cristo e imediatamente recebe a promessa da salvação. E nós passamos a viver isso. Isso é uma vida intencional, entende? Quando você não enxerga mais ninguém que cruze o seu caminho no seu dia, ninguém mais que seja parte do seu cotidiano, seja pai, seja mãe, seja esposo, seja esposa, sejam filhos, sejam amigos, todos você olha agora com um olhar diferente, todos você quer saber se eles já conheceram o Cristo e a salvação que há em Cristo. Se eles já entenderam o Evangelho que liberta, um Evangelho que salva não por obras, mas pela fé. Você quer levar essa mensagem para todas as pessoas. E querido, essa compreensão de olhar todas as pessoas agora não mais de uma maneira humana, não mais segundo a carne, como o texto vai dizer aqui em 2 Coríntios 5, 16, isso tem grande utilidade também na questão da sexualidade. Hoje nós temos uma quantidade enorme, quando você vê estudos e pessoas que trazem pesquisas sobre isso, de pessoas sofrendo por causa da pornografia, por causa do fácil acesso às coisas imorais que nós temos hoje. Um clique, você tem um mundo de pornografia, de imoralidades, né, de coisas que destroem o coração das pessoas, que nos levam
a imoralidades que nos levam a adultérios e coisas tão terríveis que nós vemos. E quando nós vamos adquirindo essa mentalidade de olharmos para todas as pessoas não mais segundo a carne, mas agora vendo que ali é alguém para ser alcançado, isso é algo que Deus usa para purificar o nosso coração. Porque agora você já não vai mais conseguir olhar, mesmo para aquela mulher que se vestiu de maneira errada e a maneira com que se veste a faz parecer um objeto a ser usado, mesmo assim, você vai ser capaz de olhar para aquela pessoa, de olhar para aquela situação e dizer: essa é uma pessoa que precisa da graça, que precisa da luz do Evangelho, que precisa ser transformado e entender o seu valor em Deus para não mais se transformar num objeto para os outros. Percebe como isso vai mudando a nossa percepção? O nosso olhar, você agora já não olha mais como objeto, mas você olha como alguém amado por Deus, uma pessoa que é amada por Deus, que apenas não entendeu o seu valor, qual precisa receber o Evangelho, a mensagem de Deus, para perceber a sua dignidade diante de Deus e entender que ela é muito mais do que o corpo, mas que ela é uma vida criada por Deus, que Deus deseja salvá-la e transformá-la. Isso muda a nossa mentalidade, muda a nossa perspectiva, muda a nossa forma de ver o mundo. E tudo isso que nós estamos falando aqui, isso é o grande desejo daquele que entendeu o Evangelho, daquele que ama a Deus. Eu quero trazer mais um texto para você aqui que é muito especial com relação a isso, e ele está em Gálatas, capítulo 4. Um pouquinho depois aqui de Coríntios, onde nós estamos, algumas páginas para frente, você já encontra Gálatas, capítulo 4. Olha esse texto, versículo 19. Olha o que acontece no coração de alguém que passa a amar a Deus de maneira verdadeira, de maneira profunda. Olha o que Paulo diz: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Grava essa palavra, até que Cristo seja formado em vocês. Esse é o grande objetivo do Evangelho na minha vida e na vida do próximo. Que Cristo seja formado em mim, que eu cada dia mais seja parecido com Cristo, que o caráter de Cristo seja implantado em mim. Lembra da bem-aventurança? Aquilo são itens que são o caráter do cristão. A essência de quem Cristo foi aqui na terra precisa ser implantada em nós. Amor pelo próximo. E quando eu permito ser forjado à imagem de Cristo, tudo que eu mais quero é formar esse caráter de Cristo no outro. Veja Paulo dizendo: olha, eu sofro dores de parto, ou seja, Paulo fazia suas viagens, se expunha ao perigo, apedrejado, açoitado, naufrágios, sofrimento, abria mão do seu tempo, abriu mão da sua vida, sofrendo dores terríveis. Mas por quê? Para que Cristo fosse formado nas pessoas. Para que Cristo fosse formado em mim e você. Para que eu e você pudéssemos hoje ouvir suas cartas, esse evangelho chegar até nós e Cristo possa ser forjado e formado em nós. E essa se torna a nossa missão a partir do momento que eu recebo Cristo e tenho o privilégio do evangelho entrar em meu coração e começar a me moldar. Conforme eu vou me tornando cada vez mais apaixonado por Cristo e seu evangelho, é natural que eu deseje ardentemente forjar Cristo no seu coração. É por isso, e é unicamente por isso que, por exemplo, eu gravo esses vídeos, eu tiro tempo, eu me preparo para gravar e preparar esses vídeos. Não existe outra razão senão o desejo de que, assim como Cristo está sendo forjado em mim, assim como a vida dele eu posso perceber sendo revelada em mim, através de mim. Eu desejo isso para você.
Porque não há nada nesse mundo que se compare a experimentar o amor de Cristo, a compreender a beleza e a grandeza do que o Evangelho pode fazer em nós. E quando experimentamos isso, tudo que desejamos é que o caráter de Cristo seja forjado em todas as pessoas, em que todos tenham o privilégio e a alegria de experimentar Cristo e seu Evangelho. Então esse texto, até que Cristo seja forjado em nós, nós temos a nossa natureza transformada e o nosso desejo é que esse reino avance, que esse reino cresça. Nós recebemos a luz de Cristo e o nosso desejo agora é levarmos essa luz. E isso nos leva a esse entendimento de que nós precisamos uns dos outros, precisamos caminhar juntos para levarmos essa mensagem, porque juntos nós sempre somos mais fortes. Veja, eu recebo dons de Deus, mas são alguns dons. E são tantos dons que Deus distribui à sua igreja e eu sozinho tenho um poder limitado. Vamos dizer que eu sozinho tenho a capacidade de fazer X coisas. Agora eu junto com a igreja, eu junto com o corpo de Cristo, com todos os outros dons espalhados na igreja, eu agora sou capaz de fazer 100 vezes X. Esse é o conceito, por exemplo, das igrejas batistas, que eu tenho o privilégio de fazer parte. Veja, as igrejas batistas, elas são separadas no sentido do seu poder, da sua autonomia, são igrejas autônomas em si. Ela tem os seus líderes, as pessoas escolhidas para liderar e escolher os rumos de cada igreja. No entanto, as igrejas batistas escolheram fazerem parte de uma convenção. Hoje nós participamos da Convenção Batista Brasileira. Mas por que nós escolhemos fazer parte? Porque embora os batistas não estejam sujeitos à convenção por obrigação, por serem dominados pela convenção, eles se sujeitam uns aos outros porque entendem que quando estão juntos são mais fortes. Nós somos capazes de sermos mais fortes no campo missionário quando estamos juntos. Em todas as coisas, compartilhando conhecimento e entendimento entre as igrejas, fortalecendo. Essa é a beleza de entendermos isso. Da mesma maneira, nós, se queremos alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas, é impossível que nós busquemos o isolamento, porque nós entendemos que Cristo nos salva, nos dá dons para alcançarmos pessoas, mas nos insere na igreja, onde essa capacidade de levarmos o Evangelho se multiplica. Então, querido, essa é a palavra de Deus e nós precisamos cuidar com frases que muitas vezes ficam famosas, mas nós não as levamos para ver se elas estão compatíveis com as Escrituras. Com relação a esse assunto, eu queria deixar por último justamente isso. A frase, você já deve ter ouvido, certamente, fale de Deus para as pessoas e, se preciso, use palavras. Veja, essa frase ela é bonita, no entanto, ela é muito perigosa. Ela carrega em si uma verdade, que é a verdade de que também não adianta eu falar de Cristo, anunciar Cristo, dizer que sou frequentador de uma igreja e o meu testemunho ser totalmente contrário. Obviamente, isso não tem valor algum, eu só estou servindo para escândalo, né, para as pessoas de fora. Então, nesse sentido, a frase é boa, nós devemos ter uma vida que corresponda àquilo que anunciamos. No entanto, quando ele diz assim, fale de Deus para as pessoas e, se preciso, use palavras, pode parecer que não é necessário que eu fale do Evangelho, que eu fale das Escrituras Sagradas, que eu cite textos bíblicos para que as pessoas sejam evangelizadas através de mim. Isso não é verdade. Nós precisamos falar o Evangelho, precisamos anunciar com clareza a Bíblia Sagrada. Senão, nós caímos na questão de que, veja, a natureza, ela proclama a glória de Deus.
e transforma as pessoas, a Bíblia diz, em indesculpáveis diante da sua glória, porque mesmo sabendo que a natureza anuncia que há um Deus, elas não buscaram Deus. Agora, a salvação, ela vem só pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu preciso do evangelho. A natureza em si não é suficiente, eu posso contemplá-la durante horas, durante anos, e mesmo assim eu não vou conhecer a mensagem do evangelho que me salva. A mesma coisa é isso. Alguém pode ser exposto ao meu bom comportamento, às minhas boas maneiras, ao meu exemplo cristão, mas se ela não ouvir de mim a mensagem da palavra de Deus, o evangelho, que é esse que salva, não vai resultar em nada. Eu preciso anunciar. Então, por isso que nós devemos cuidar com frases prontas que não carregam em si o verdadeiro espírito do evangelho. Você veja os apóstolos, eles não foram pessoas que se contentaram em dizer, olha, vamos aqui fazer um pacto, vamos todo mundo viver da melhor maneira possível. E eles vão olhar o nosso comportamento e vão ser salvos. Não. Os apóstolos anunciavam. Pedro começa dizendo, vocês mataram o Cristo, o qual foi ressuscitado por Deus, agora, portanto, arrependam-se dos seus pecados. Evangelho. Paulo, a mesma coisa, olhava os outros deuses que eles estavam adorando e anunciava o Deus desconhecido, aqueles que eles precisavam conhecer, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Eles não tinham vergonha de falar que criam nesse Cristo, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, e que subiu aos céus e que voltará, o evangelho completo, a mensagem completa. E da mesma maneira, eu e você não podemos nos envergonhar, pelo contrário, nós somos chamados de maneira tão clara aqui, pelo versículo 5 e 6, a sermos sábios, a falarmos de Deus em todo o tempo, aproveitarmos o tempo, as oportunidades, o texto diz. E o nosso falar deve ser temperado com sal, ou seja, carregado do evangelho. Nosso falar deve ser cheio da mensagem de vida das Escrituras Sagradas, porque isso é o que nós temos, isso é o que nós podemos levar para as pessoas. E para encerrar aqui, eu quero deixar um último versículo para você, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, palavra escrita pelo apóstolo João. Está lá em 1 João, não no Evangelho, que lá no início do Novo, lá nas cartas de João. João deixa para nós um ensino muito maravilhoso de qual é a razão que eu e você hoje temos a Bíblia. Por que nós temos a Bíblia Sagrada hoje? Por que eu e você podemos estudar essa Bíblia aqui, tão valiosa, o Antigo e o Novo Testamento, tão preciosos? Ele vai dizer para a gente, 1 João, capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, o que nós vimos e o que nós ouvimos, nós anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Olha que maravilhoso, um versículo tão simples escrito por João. O que nós vimos e o que nós ouvimos, isso nós anunciamos. Por que eles escreveram? Por que João escreveu o Evangelho de João? Por que Pedro escreveu suas cartas? Por que Paulo escreveu suas cartas? Eles anunciaram, escreveram isso, olha só, para que nós tivéssemos comunhão com eles. Eles viveram com Cristo, eles caminharam com Jesus. Eles ouviram a mensagem de Jesus, a fé foi despertada em seus corações e eles se tornaram filhos de Deus. Mas eles não se conformaram com isso. Jesus disse, agora vocês vão e anunciem essa mensagem. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então eles escrevem, eles anunciam para que eu e você agora pudéssemos ter comunhão com eles. Nos tornar agora também filhos de Deus juntamente com eles. Veja, eles não se conformaram em viver suas vidas, em conversar sobre a pesca, em conversar sobre o dia, sobre a política de Roma tão destrutiva. Eles não se contentaram a falar sobre essas coisas, não. Eles quiseram compartilhar aquilo que era mais importante para eles. A salvação que eles encontraram em Cristo.
Da mesma maneira, nós somos chamados a viver isso. Porque imagina se esses homens estivessem se negado em compartilhar a mensagem. Nenhum de nós teria sido alcançado pelo Evangelho. Mas Jesus confiou a eles essa mensagem para que ela chegasse até nós. E agora essa mensagem é confiada a mim e a você, para que nós possamos anunciá-la, compartilhá-la com todas as pessoas que estão próximas de nós, para que nós sejamos intencionais no nosso dia a dia. E essa é a palavra que eu quero que você guarde nesse nosso estudo de número 12 de Colossenses. Seja intencional desde o momento que você acorda. Já ore, dobre seus joelhos, leia um texto bíblico, permita que essa palavra queime no seu coração durante o dia, que o Evangelho queime no seu coração e peça, Senhor, coloca oportunidades no meu dia a dia para que eu testifique a Tua palavra, para que eu leve esse pão vivo do céu que eu tenho a alegria de experimentar todos os dias, para que eu compartilhe ele com outras pessoas, para que eu possa falar do Evangelho a cada vez mais e mais pessoas, anunciando essa mensagem de vida, a única mensagem de vida eterna. Não existe mensagem nenhuma nesse mundo, querido, que se compare à mensagem que nós anunciamos, à mensagem que nós proclamamos. Não existe um minuto que seja que você possa dizer, estou perdendo o meu tempo, se você aplicar esse tempo em conhecer as Escrituras. Se você tirar 2, 3 horas do seu dia para assistir um filme, uma série, depois que você assistiu esse tempo que você tirou, passou. Não fez sentido para a eternidade. Agora, se você tirar 1 hora do seu dia para abrir as Escrituras, abrir uma carta como aos Colossenses, um Evangelho como o de João, ler o texto, entender o texto, orar, dobrar seus joelhos diante dessa palavra, orar esse texto e dedicar 1 hora nisso, o seu coração foi alimentado com um tesouro que dura para a eternidade. E você agora possui um alimento em você que é capaz de alimentar a vida de outras pessoas e despertá-las da morte espiritual. Veja a diferença, perceba a diferença. Em que nós temos investido nosso tempo? Com que coração nós temos caminhado aqui nessa terra? Será que nós de fato entendemos o que é o cristianismo? Será que nós de fato entendemos o que é ser cristão? E deixo por último aqui o texto que caminha no meu coração há tanto tempo, que é Salmo 119, verso 37, que diz assim: Senhor, desvia os nossos olhos das coisas inúteis e nos faz viver os teus caminhos. Não existem caminhos mais preciosos. Não existe palavra mais preciosa que eu e você possamos anunciar. Não existe conversa mais preciosa que não seja a conversa a respeito do reino de Deus, a respeito de quem Cristo é, do que Ele fez por nós e como pela fé naquilo que Ele fez, nós podemos ser salvos, temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo. Muito importante, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para receber os vídeos novos. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Levemos o Evangelho adiante, anunciando a palavra salvadora de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.